Fala tricolores, seja bem-vindo ao canal Flume Domina. E esse é um momento em que a gente esperava o Fluminense voltar a jogar bem, mas a gente voltou a jogar bem em apenas segundo tempo contra o lanterna do campeonato. E aí esse 2-1, se você viu só o segundo tempo, você pode imaginar, o Fluminense ele jogou imponente e tal, a gente tomou gol do lanterna do campeonato no primeiro tempo, em casa, com um gol de Pablo, com assistência de Lucas Lima. A gente por pouco não ressuscitou 3 mortos, que foi o Sport, que está na lanterna, mas a gente ressuscitou o Lucas Lima, que eu não lembro quando foi a última vez que ele jogou uma partida boa, ele jogou bem ontem. E gol do Pablo no Fluminense. Então, a gente ganhou, mas a gente não fez o melhor jogo, pelo menos no primeiro tempo falando. No segundo tempo a gente jogou melhor. E aí nesse segundo tempo, jogando melhor, a gente acabou perdendo muitos gols, mas a gente só começou a jogar melhor depois que algumas peças foram substituídas. E aí eu pergunto pra você, será que se no próximo jogo a gente voltar com essas peças que jogaram o segundo tempo e parte do segundo tempo, né, porque não foi mudança na virada do primeiro para o segundo tempo, será que se a gente jogar com esses jogadores a próxima partida, a gente já vai jogar com o mesmo ímpeto do segundo tempo? Aí a gente só vai descobrir se testar. Mas não testa, a gente não visualiza, parece que é muito conservadorismo ao ponto de você observar que tem um jogador jogando mal e você insiste nele. Né? Canóbio, por exemplo. O Ganso, ele achou uns passes bons, mas a gente fica refém, às vezes, dele jogar mal o jogo todo para em um passe você conseguir fazer alguma coisa. E aí a gente fica... O Ganso, nesse ano, ele não tem entregado intensidade, não tem entregado maestria, não tem entregado bons jogos, simplesmente porque a gente fica na espera dele dar um passe, de uma assistência, de um passe decisivo, que até tem rolado, mas será que vale a gente perder muita intensidade para um passe decisivo no jogo? E será que o passe, por exemplo, que ele deu para o Canóbio ontem, será que se fosse para o John Ares teria sido gol? O passe foi bom, mas não foi ao ponto de gerar uma clara manifestação de gol. Mas eu não vou ficar simplesmente falando isso, eu quero aqui falar muito bem de um jogador, John Arias. Então vamos a ele, vamos observar John Arias e as suas estatísticas do jogo de ontem. Se você observar aqui, nos últimos 12 meses ele tem uma média de 7,34, é muito alta uma média dessa. E se você observar apenas aqui essas características visuais, a menor nota dele, em média, foi um 7, cara, em novembro e dezembro, cara. A média do mês de novembro e dezembro do cara foi 7. Cara, ele joga muito John Arias. E que bom que deram um valor baixo para ele sair do Fluminense. Por mim, ele se aposentava no Fluminense já, né? E parece que ele sempre melhora. Apesar de, no ano passado, ele ter tido valores melhores de criatividade, de ataque e de técnica, né, ele ainda assim está jogando muito. A gente poderia comparar a criatividade dele com a criatividade do Ganso. A gente poderia comparar o ataque dele com o ataque de alguns atacantes do futebol nacional e a técnica dele de um Rafael Veiga, por exemplo. Mas ele é um misto de bons jogadores, porque ele não perde a bola, ele dificilmente perde a bola, só tiram a bola dele muitas vezes com falta, e mesmo com faltas que seriam em qualquer lugar do campo, não é só porque é dentro da área. Puxões como o do Vitória, empurrões como o do Botafogo, e puxões como aquele do Sport, pênaltis esses que não foram dados, que se fosse no meio do campo seria falta. Se o jogador que fez o pênalti ontem tivesse feito num contra-ataque dele no meio do campo, o jogador com certeza teria recebido o amarelo e seria falta, mas por ser dentro da área, não há. Fica esse questionamento, por que no pênalti você tem que ter algo mega cintoso?
em específico contra alguns times. Não. Em específico tem que ser alguns times. Mas vamos lá. No Fluminense, se você observar, ele tem aqui uma média, né? Martinelli 6.7, Canóbio 6.9, Hércules 6.4. Saiu o Hércules, entrou Nonato, saiu o Canóbio, entrou o Serna e o Lima entrou no lugar do Ganso. Foram jogadores aqui do meio que basicamente o meio todo jogou mal. O Martinelli depois começou a jogar bem. O Hércules ele não tem entregado, talvez por conta de uma posição dele, talvez, não sei. É um jogador que eu espero muito, mas que não tem entregado muito. O Ganso, da mesma forma, a gente espera muito, não tem entregado tanto. O Everaldo a gente não espera muito, às vezes ele realmente não entrega nada e às vezes eles até entregam alguma coisa. Ontem ele deu alguns chutes, a bola passou perto, foi melhor do que contra o Aparecidense, foi melhor, por exemplo, contra o Once Caldas, foi melhor, por exemplo, do que contra o União Espanhola lá. Mas a gente espera mais de um jogador que recebeu a camisa de número 9. Não sei se essa camisa 9 tá pesando, porque o Cauã Elias começou jogando bem e daqui a pouco caiu de produção. E ele justamente caiu de produção quando ele recebeu a 9. Então acho que a gente deveria segurar um pouco essa 9. Tá com uma mística meio pesada nela. Parece que o jogador que recebe a 9 do Fluminense não está rendendo da forma que a gente espera. Assim como a 14 do Germancano. Mas beleza. E aí, os jogadores que entraram, Kevin Serna 7.5 fez um gol, mas mais do que o gol, ele deu entrega. O Canóbio ele dá muita entrega, mas eu acho que o Canóbio é jogador de segundo tempo. E eu queria ver isso, cara. Eu queria, tipo assim, ver jogadores entrando em horários do que não sendo titular. Será que um jogador ele não é jogador para entrar no segundo tempo? Por exemplo, o Ganso, ele não pode entrar no segundo tempo? Se ele é um jogador que ele... Se ele é um jogador tão bom desse jeito, que ele tem esse passe, se ele tem essa visão de jogo, talvez ele consiga exercer melhor isso numa parte do jogo em que ele entra descansado e os outros jogadores estão cansados, não vão correr a mesma coisa. Tudo bem, o ritmo do jogo é outro, mas ele entra no jogo, o ritmo do jogo vai mudar junto com ele entrando no jogo. Assim como quando ele sai, o ritmo do jogo muda, porque a gente perde o movimento dele de pegar a bola, achar uma bola para frente, se não dá a bola para frente, ele toca no jogador que às vezes está bem colocado, não está bem colocado, mas ele faz com que a bola chegue nele de uma forma que quebre talvez aquela pressão. Então acho que talvez por exemplo, o Serna o Keno no primeiro tempo, o Canóbio no segundo tempo. O Canóbio ele entrega muito de força, de vontade, ele é aguerrido, mas eu acho que isso vai ser muito melhor colocado no segundo tempo. Eu entraria com o Nonato, que está jogando melhor do que o Hércules. O Hércules não tem feito bons jogos, apesar de eu esperar muito dele. Eu entraria com Martinelli e Nonato. Entraria com Lescano no lugar do Ganso. Entraria com Ganso no segundo tempo descansado, com 15, 20 minutos. Deixa o Lescano, por exemplo, visualizar como é que é a dinâmica do jogo, né? Como ele não dita o ritmo do jogo. E ele tem tentado, né? Ontem contra o Sport ele tentou fazer algumas jogadas, tentou mostrar que ele joga bem, mas o jogo já estava muito ali truncado, o Sport já estava segurando muito, chutando. Quantas vezes os jogadores do Sport não pegavam a bola, jogavam a bola para trás e o juiz nada, os jogadores do Fluminense não reclamavam, o goleiro deles ficou mais de 10 segundos com a mão na bola, o juiz não. Se fosse o Fábio, provavelmente tinha sido escanteio por outros times, mas tem coisas que só acontecem no Fluminense e o Fluminense tem que saber jogar contra isso. Então eu entraria no próximo jogo com o Nonato no lugar do Hércules, já que o Nonato tem entrado bem no segundo tempo, coloca ele junto com o Martinelli. Martinelli melhorou no segundo tempo,
a gente não tem André. Então o Martinelli não vai ser o André, tem que colocar um outro jogador no lugar do Martinelli, coloca o Felipe Andrade, coloca o Wallace Davi ali. Não quer jogar com o Canóbio, não quer jogar com o Lescano, quer jogar com o Ganso, coloca talvez John Arias livre, deixa o Everaldo ali, mas coloca um jogador que fique fixo em frente à zaga. Martinelli não é um jogador combatente, Martinelli é um jogador de ligação com o meio ofensivo. E talvez o Hércules também seja esse jogador e talvez esteja também, assim como Martinelli, ocupando espaço que não é dele. Ele é um jogador que vai mais pra frente, ele veio do Fortaleza como sendo esse jogador e não está sendo esse jogador no Fluminense. Assim como Martinelli. Martinelli não era esse jogador quando estava aqui. Então você não pode esperar que jogadores diferentes façam a mesma função. Não dá. E aí você acaba pressionando um jogador que poderia desempenhar um trabalho melhor fazendo tarefas diferentes. Assim como o Canóbio. Eu acho que ele jogando no segundo tempo vai ser melhor. No momento que o Ganso encontra ele, entrar no segundo tempo seja melhor. Então, colocaria o Lescano. Se o Lescano não funcionar, coloca outro jogador depois ali, coloca talvez um Bernal fixo, Martinelli e Hércules mais à frente. O Martinelli é um volante, mas é um volante com uma qualidade nos pés de achar um passe mais para frente. O Martinelli sempre vai para frente, sempre abre espaço. Então é isso. Eu acho que o Fluminense jogou um segundo tempo bem, mas porque saíram algumas peças e poderia ter sido melhor se não tivesse entrado outras peças. O Lima, por exemplo. O Lima está com 6.3, ele recorrentemente joga e joga mal. Vamos lá, quero o Lima. Vamos ver a média de Lima. A média dele, 6.87. Você vê aqui, ó, poucos foram jogos que ele jogou bem. E janeiro é carioca, então tipo assim, em maio começou com ele 6.3, mas as médias deles não são boas, cara. As médias dele não são boas. Ele tem defendendo aqui, ó, nem defendendo, ele intercepta poucas bolas. Beleza? Se a gente for comparar com outros jogadores da mesma posição dele, ele intercepta poucas bolas. E pra chutar, nesse ano, ele não tá indo muito na frente pra chutar. Então, tipo assim, o ponto forte do Lima, ele não tá executando. E o ponto fraco dele tá mostrando o quanto que ele é limitado. Ele é um jogador de entrega? É. Mas ele não tá entregado a forma que ele entregava antes. Ele não tá bem a nível de entrega. Ele não tá bem ofensivamente a nível de chute. E ele não tá bem defensivamente. Então, eu não entraria com o Lima. Deixaria o Lima, talvez, para jogar numa altitude, já que ele se entrega muito. Colocaria um Canóbio para jogar na altitude, já que ele se entrega muito. Mas eu montaria alguns jogadores. O Guga entrou para dar descanso ao Samuel Xavier. Mas entrar com 90 minutos não descansa ninguém, cara. 5 minutos a mais, 5 minutos a menos, talvez seja por uma questão tipo assim, cara, com esses 5 minutos eu vou me lesionar. Aí beleza. Mas para descansar jogador com 5 minutos, cara, você não faz nada. Talvez é para dar minutagem pro Guga. Não sei. Eu não compreendo por que um jogador entraria nesse minuto. Mas beleza, foi com um passe lateral dele que saiu o gol, mas esse tipo de jogada ficou assim, cara, outro jogador faria aquilo ali? Não sei, mas não é um movimento muito difícil que só ele faria, um movimento de lateral. Poderia ser diferente em relação a, será que nenhum outro jogador pensaria em fazer essa jogada? Fica aí o questionamento. Então, galera, eu queria saber de vocês o que vocês acham. Você acha que o Fluminense no próximo jogo, lá na altitude, tem que entrar com reserva? Ou tem que entrar para testar jogadores que venham de fato a entrar no segundo tempo? Por exemplo, eu acho que o Canóbio tem que ser titular desse jogo. Por quê? Porque ele vai vir a ser reserva nos próximos jogos. Ganso. Eu acho que o Ganso tem que entrar no segundo tempo. Por quê? Porque se o Fluminense estiver ganhando, ele entrando no segundo tempo, ele vai ditar um jogo cadenciado para que a gente não perca a posse de bola de qualquer forma e a gente talvez ache um contra-ataque com o Canóbio, um contra-ataque com algum garoto da base. Então, eu acho que são coisas que às vezes não são observadas, porque, tipo assim,
pode pensar, mas de pensar muito morre um burro. Eu acho que você tem que colocar em prática. Futebol brasileiro tem tempo para você colocar em prática algumas coisas? Não. Mas se você pensa assim, cara, será que tá muito cedo para fazer testes? Cara, se não fizer testes, a gente vai continuar perdendo pontos bobos, igual a gente perdeu com Vitória. E a gente só não perdeu ontem por conta dele, John Arias. É isso, galera. Até a próxima. Valeu. Tchau. Tchau, tricolor!